Nós temos hoje uma oficina bem bacana com a professora Andréia Viana Mendes. Ela é formada em letras, pós-graduada em administração, gestão, psicopedagogia, atua aí há 13 anos na área de língua portuguesa, já lecionou em algumas unidades nossas, né? Lá em Tatuí, em Sorocaba, e aqui na AP em Cotia. Ela produziu um material, é autora de uma apostila chamada Redação Nota 10, nota 1000, na verdade. Inclusive, esse material, ele é um material que é usado por algumas das nossas associações, por exemplo, a AP e a APAC usam esse material. E aí nós a convidamos para falar um pouquinho conosco. Este ano ela está se dedicando a um trabalho um pouquinho diferente, não está na rede, mas continua conosco, né? Continua conosco. Então, ela vai nos trazer aqui algumas ideias, algumas possibilidades de trabalho com os nossos alunos, hoje para o fundamental e amanhã para o médio. É interessante que a professora Andréia, ela já tem trabalhado há algum tempo com o médio, e nesses últimos anos ela tem explorado muito alguns temas de atualidade e tem acertado aí os temas de Enem. Os alunos têm, assim, prestado Enem com muita tranquilidade, os que passaram ali pela sala de aula dela. Então, muito bacana esse trabalho que ela tem feito também. Mas antes de iniciarmos e darmos a palavra para a professora Andréia, gostaríamos de fazer uma oração. A professora Sueli está conosco. A professora Sueli, ela é coordenadora lá da Paulista Leste, o grupo da Leste também está conosco. Sejam bem-vindos, viu? Prazer tê-los conosco aqui. O pessoal da Paulistana também, já vi aqui muita gente conhecida chegando, da Paulistana também está conosco nesse encontro. Gostaria de pedir para a professora Sueli, então, fazer uma oração, e aí, então, nós teremos aí um tempo com a professora Andréia. Ok. Boa noite a todos. Que bom, logo após um dia cheio de atividades, nós estamos aqui juntinhos para aprendermos um pouco mais, não é verdade? Que Deus possa estar conosco. Vamos orar? Querido Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, por todas as atividades que realizamos. A nossa gratidão também pela oportunidade que temos de estarmos juntos neste momento para ouvirmos um pouquinho a professora Andréia. Que possa, Senhor, só possa usá-la, que possamos aprender mais e mais para a nossa prática pedagógica também. Nos abençoe, nos dê um encontro sob os teus cuidados neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, seja bem-vinda, viu, professora Andréia? Os minutos que se seguem são seus. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, pessoal da Paulistana, eu conheço bem, né, trabalhei com eles, e o pessoal da outra associação, vou conhecer agora, vou apresentar o meu trabalho para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui um material, vou começar compartilhando. Eu quero apresentar um vídeo para vocês primeiro. Aqui. Então, vamos ouvir esse vídeo e depois eu converso com vocês. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados
e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Bom, eu passei esse vídeo, então eu comecei, na verdade, pelo fim, né? Pelo agradecimento. Porque, na verdade, eu sei, eu já estive aí do lado de vocês, eu já fui professora, eu dei uma pausa, porque o pessoal da Paulistana sabe, né? Eu tenho um filho agora, vai fazer 1 ano neste mês, e aí o meu filho nasceu em meio à pandemia. Então, meu filho nasceu e aí a gente ligava a TV e lá estava dizendo, olha, vai parar tudo, vai fechar tudo. E o meu enxoval, nem consegui comprar direito, enfim. Aí, pensando bem, eu resolvi dar uma pausa para seguir a maternidade, cuidar do meu filho. Mas eu não parei as minhas atividades, eu sempre estou com vocês aí. Então, eu sei o que é ser professor. Eu sei a dificuldade que vocês têm, né? Principalmente professor de língua portuguesa, não quero ressaltar aqui, né? Falar, você está puxando o saco dos professores de língua portuguesa. Mas é que eu sei que a dificuldade é imensa, principalmente na produção textual. Então, nós temos um trabalho muito árduo e muito importante. Então, eu queria começar com esse vídeo para agradecer, ou melhor, para dizer obrigada, professor, obrigada, professora, por esse trabalho tão lindo que vocês fazem, né? Às vezes, nós não temos esse reconhecimento, não em palavras, né? As pessoas às vezes não falam para a gente, mas todas as vezes que eu falava assim, eu sou professora, todos falavam a mesma coisa. Nossa, que lindo! Nossa, que profissão linda, que profissão digna. E isso me fazia acordar e pensar, realmente, né? É uma profissão muito bonita. Então, eu quero começar pelo fim, agradecendo pela profissão, ou melhor, dizendo obrigada pela profissão que vocês exercem aí, em meio a esse caos, né? Eu sei que está difícil, é um ensino híbrido agora, presencial, online, vocês tiveram que aprender um novo sistema, né? Então, eu quero começar dizendo muito obrigada. E agora, vamos para a nossa capacitação. Vou passar aqui. Peguei Claro, nós somos professores, nós sabemos de tudo isso, mas eu quero ressaltar, tá, a importância da produção textual da nossa matéria. Ler, então, né, que hoje os brasileiros leem pouco, né, a sociedade
não está muito motivado à leitura, mas vejam só a importância da leitura, né? Aumenta o repertório cultural, desperta o senso crítico, enriquece o vocabulário, estimula a criatividade, enfim, nós temos muitos benefícios na leitura, né? Mas os alunos, eles vivem um contexto, né? Um contexto social que eles não são estimulados a isso, né? E hoje, com a internet ainda, os livros saíram do foco, né? Não temos mais, é difícil a gente achar um sebo, uma livraria, as livrarias inclusive estão fechando, né? Então esse apreço pela leitura tem morrido. E é muito triste, né? Porque nós, então, nós professores de produção textual, temos que lutar contra essa realidade, né? Então é muito triste e a nossa luta é constante, todos os dias. Tá bem? Aí a gente fala, vamos fazer a leitura do livro. Aí nós sempre ouvimos a mesma coisa, né? Que chato, esse livro é chato. Então, nós precisamos conquistar esses alunos, né? Mostrar que não é chato, que é interessante a leitura. E aí nós temos que nos basear em vários contextos, né? Então, vamos lá. E aí a nossa realidade em sala de aula é essa. Nós lidamos com esses analfabetos, né? Claro, não são todos, né? Mas nós temos que ouvir tanta coisa, né? Principalmente do analfabeto de conteúdo e o analfabeto político. E precisamos reverter essa situação, né, na sala de aula. Nós não podemos deixar nossos alunos saírem, né, do ensino básico com esse déficit, com essa deficiência. E nós precisamos, então, conquistar esses alunos, cativar, para que eles possam entender a importância da leitura, né? Vai ser importante para eles para a vida toda. Então, às vezes os alunos falam: eu vou estudar isso para quê? Né? Eu vou fazer matemática, já ouvi isso. Eu vou fazer matemática, eu nem vou precisar disso. Precisar fazer redação. Mas, gente, um engenheiro precisa escrever. Eu falo isso para eles: um engenheiro precisa fazer artigos, um matemático também. E então, a produção textual é importante para a vida inteira, não tem como fugir disso. E aí, nós vamos então, eu vou mostrar para vocês já devem conhecer, né? Mas eu vou só ressaltar, então, as 10 competências gerais da BNCC. Gente, se vocês quiserem aí interagir, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, nessas 10 competências gerais, tá, da BNCC, não serve só para nossa matéria, mas vocês vão ver como muita coisa se encaixa aqui, né? Então, nossa disciplina, ela tem todo um contexto da BNCC. Eu não sei as outras associações, né? Eu conversando com a Elaine, parece que vão implantar o sistema do planejamento, né? Mas na paulistana já tem esse sistema do planejamento, eu fiz parte, e, gente, é um material muito, muito importante, porque foi baseado na BNCC, né? Temos lá as habilidades, as competências, então é importante seguir. E lá também, porque lá também dá sugestões de projetos, dá sugestões de tudo que a BNCC pede, né? Então, vamos lá. Na BNCC, nas 10 competências, eles pedem para a gente o conhecimento, né? O aluno precisa ter a competência do conhecimento, o pensamento científico. E nesse pensamento científico é muito interessante, porque aqui eles vão fazer a análise crítica, eles vão, né, despertar a imaginação, a criatividade, e aqui entra também a nossa oficina, né? A imaginação, a criatividade, a investigação, né? E, pessoal, aqui também nós temos um desafio, né? Essa questão de investigar causas.
quantos problemas nós temos aí com a questão da fake news, né? O pessoal cai na fake news e seria um grande projeto para trabalhar com os alunos, né? Como identificar uma fake news? Porque hoje é um grande problema. Então, o aluno precisa ter esse domínio de investigar, saber qual é a matéria séria, qual é a rede séria, e para que eles não caiam nesse tipo de armadilha. Aí nós temos um repertório cultural, que também entra na nossa disciplina, né, com produção artístico-cultural, mais literatura, né? E agora a comunicação, isso daqui está muito dentro da nossa disciplina. A cultura digital, que agora nós fomos, né, obrigados a trabalhar com isso, mas agora daqui para frente pensar como nós podemos usar a tecnologia na nossa oficina, né? Então, sempre pensar em acrescentar esse contexto de cultura digital. O trabalho e projeto de vida e... Deixa eu... A argumentação, com certeza, né? Principalmente lá nos textos dissertativos, argumentativos, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação. Esse empatia e cooperação, eu vou mostrar alguns projetos que vocês vão ver que se encaixa bem, né? Que nós vamos trabalhar, sim, essa parte. E responsabilidade e cidadania. Tá, então, no decorrer da capacitação, eu vou mostrar para vocês que nós, sim, seguimos as competências, as 10 competências gerais, nós seguimos. Então, vamos lá. Abordagem e correção. Então, como que nós vamos fazer? Pessoal, eu só quero que vocês saibam que eu estou aqui para acrescentar, tá? Eu não quero... eu sei que vocês já têm várias atividades, aí o professor está pensando, nossa, vem a Andréia de novo, mais a Andréia, né, para trazer mais trabalho para a gente. Calma, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, eu vou tentar trazer algumas ideias para que vocês possam, possa facilitar o trabalho de vocês, tá? Então, como nós vamos fazer essa abordagem, né, e correção para produção textual? A primeira coisa, então, é apresentar as tipologias do gênero textual. Então, o que você quer que o aluno saiba que aquele gênero textual tem ali, né? O que você quer que ele pegue, que ele entenda. Então, vocês vão apresentar as tipologias. Primeira coisa, né? Até vocês podem fazer de uma forma mais descontraída, perguntar para eles, né? O que vocês acham que tem, por exemplo, numa fábula, né? E aí eles vão pontuando, eles vão dizendo o que tem e o que não tem. Depois, explicar os critérios. Mais para frente, gente, eu não sei mexer muito bem nisso aqui, se alguém estiver tentando falar comigo, né? Mas tudo bem. Mais para frente, eu vou mostrar aqui esses critérios. Eu vou mostrar que eu fiz uma apostila para vocês com os critérios já, tá? Que aí vai ficar mais fácil para correção. Então, mas vocês vão explicar os critérios para os alunos. Falar assim, olha, o que eu quero que vocês façam nessa produção textual? O que eu vou, na verdade, me atentar, corrigir, tá? Escolher o tema da produção textual depois. E aqui, gente, eu vou falar um pouco, porque nós temos que ter cuidado, né, na escolha do tema. Primeiro porque nós somos de um colégio cristão, então nós temos que nos atentar a isso, pensar em temas que não vão ferir a filosofia. E nós precisamos também pensar, por exemplo, antigamente
toda vez que nós voltávamos de férias, o professor pedia lá a redação. Como foram suas férias? E aí o aluno, né, fazia a redação lá, como foram as férias. Era um pouco constrangedor para quem não fez nada, né? Então o aluno ficava lá e falava, de novo, né? Ou vou ter que inventar alguma coisa, ou vou ficar constrangido, porque eu vou, inclusive, escrever para uma professora que eu mal conheço, né? Acabei de conhecer essa professora. Enfim, então, tomar cuidado com temas, assim, que podem deixar o aluno de saia justa. Por exemplo, Dia das Mães, vamos fazer uma redação sobre mãe, de repente o aluno já, né, não tem a mãe, enfim. Então, nós temos que ter cuidado com os temas para os alunos de Fundamental 2, tá? Correção em pares. Gente, claro, a correção do professor é muito importante e eu vou explicar depois, no próximo slide eu vou falar sobre isso. E para facilitar, na verdade, a correção de vocês, já há pesquisas, tá, falando sobre isso, que a correção em pares, ela também é muito importante, ela é muito válida e talvez até o aluno consiga compreender melhor do que se fosse a correção só do professor. Então, você pega lá o texto do seu aluno e troca, passa para um outro aluno, tá? Para ele corrigir, para ele ver. O que vai acontecer dessa forma, né, com isso? Ele vai, primeiro, conhecer uma outra realidade, né? Uma outra realidade, olha lá, competência, está na competência isso. Ele vai abrir a sua visão. Então, ele vai conhecer uma realidade do colega dele, naquela produção textual. E ele vai também ter o domínio da correção. Claro, não vai ser o domínio que o professor tem, a técnica que o professor tem. Mas ele vai conseguir explicar melhor para o seu colega como esse texto ficaria melhor, tá? Então, vejam, eu peguei até uma brincadeira aqui, como o professor explicando a matéria. Então, a cabeça do aluno fica ali confusa, parece que ele não entende, né? Você estudando sozinho, bom, até que melhora um pouquinho. Mas quando o colega explica, gente, parece que tudo se abre ali, né? Eles conseguem entender muito melhor. Então, em 5 minutos, antes da prova, parece que ele entendeu tudo. Então, eles têm a mesma linguagem, eles têm as mesmas dificuldades, eles se entendem melhor. Se vocês fizerem essa correção em pares, um ajudando o outro, eles vão ter um acesso maior, né, tanto visualizando ali o que o colega quis dizer, um ponto de vista que ele não pensava nisso antes, né? Mas olha, interessante. E eles vão compartilhando informações, tá? E isso é muito enriquecedor. Eu já fiz isso várias vezes e, gente, o resultado é excelente, tá? Não tem essa questão também de ele vai rir da redação do outro. Não, eles levam muito a sério isso, tá? Eles corrigem mesmo. E eles conseguem visualizar, falar, olha, eu poderia ter colocado isso na minha redação, eu não pensei nisso. Então, correção em pares é muito importante. E, claro, depois que eles corrigiram, seguindo os critérios que o professor já passou, o professor, claro, vai visualizar, vai ver novamente, para ver se está tudo certo, né, com a correção que o aluno fez. Mas a correção em pares, então, é uma sugestão que eu deixo, é muito importante, acrescenta, tá, no vocabulário do aluno, porque eles se entendem melhor. Tá. Andréia. Oi, pode falar. Tinha um professor querendo falar. Quem estava? Como que eu faço isso? Cláudio, é você? Oi.
Eu vejo no chat ou ele fala? Tá me ouvindo? Pode falar, pode falar. Ok. Boa tarde, boa noite já. Né? Justamente sobre essa questão da correção de pares. Mas você já respondeu. Algumas vezes já fiz isso também, e eu só sugiro que a melhor coisa a fase que eu fiz que deu certo também é quando eu escolho, aliás, o aluno escolhe o amiguinho dele. Quando eles têm amigos que não têm muita intimidade, gera uma timidez da parte deles, não querer mostrar, e aí a produção não sai como a gente gostaria que saísse, a correção, o trabalho não rende como deveria, como renderia se estivessem juntos com pessoas que eles têm mais intimidade. Hoje, a gente está numa época de muito, desculpa a expressão, mimimi, não tem nada a ver com o presidente, Sim, verdade. que ele falou, mas em muitos casos, eu já tive um caso já que a mãe reclamou de que o filho havia sido exposto, né? E a intenção, a mãe soube que não era isso, mas o modo como o filho reagiu ao coleguinha que estava do lado dele foi de achar que o coleguinha ia contar para os outros, né? Porque não era amiguinho dele. E aí tem que ter esse cuidado hoje em dia, dadas as coisas que acontecem na sala de aula, né? Não, é verdade, Cláudio. É até uma questão muito boa de você ter abordado, porque da mesma forma que o aluno vai ficar constrangido de escrever com uma professora, né, como foram as férias, se ele mal conhece essa professora, imagine então um colega, né, que pode até ser vexatório para ele, pode cometer. Alguns cometem bullying, então se forem amigos, aí seria interessante mesmo, tá? Então, gente, tem que ser algo prazeroso, não pode ser forçado, não, você vai sentar com esse aqui e vai fazer a redação dele. Não, tem que ser algo prazeroso para o aluno. Então, eu vou sentar com a minha colega, vou entender qual é a visão dela. É muito interessante, Cláudio, obrigada por acrescentar aqui. Então, gente, depois de corrigir, vocês vão passar isso para o aluno e mostrar a importância da reescrita, tá, gente? É importante vocês já terem essa cultura desde o começo, tá? Desde o 6º ano, vocês já apresentarem a eles a importância da reescrita, porque tem alunos que pegam a redação depois de corrigida e falam, pronto, não vai servir para mais nada, joga no lixo. Então, vamos trabalhar isso para que eles entendam assim, olha, esse texto tem valor, né? E a importância da reescrita não é que vocês também vão chegar e vão falar assim, eu vou corrigir só a questão ortográfica, porque isso também, né, não é que eu queira mudar o que o aluno escreveu ali, tá? Eu não vou só também corrigir a questão ortográfica. Eu vou corrigir o texto pensando como aquele texto poderia ficar melhor. Então, não é constrangedor eu corrigir o texto do aluno, né? Como o Cláudio diz, hoje, uma geração de mimimi, nós precisamos ter cuidado. Mas, assim, não é constrangedor corrigir o texto do aluno, porque, na verdade, essa correção é que vai ampliar o horizonte do aluno. Nós estamos ali para acrescentar na vida desse aluno, né? Então, eu quero mostrar para ele que assim fica melhor. A ideia dele é boa, só que pode ficar ainda melhor. E ele vai crescendo com isso. Gente, então a reescrita é a parte mais importante para o aluno, porque ali ele vai reconhecer onde ele está errando e como ele poderia fazer melhor, tá? Então, não tem durante todo esse processo que eu falei para vocês, desde lá para apresentar tipologia até agora na reescrita, não tem parte mais importante para o aluno. A reescrita tem que ser valorizada, tem que ser feita. Então, nós vamos apresentar para o aluno o que ele precisa corrigir. Se vocês quiserem,
façam isso, combinem com eles códigos que vocês vão usar lá na correção. Por exemplo, olha, você repetiu muito o vocabulário e, né? Cometeu lá o eísmo, muito vocabulário. Quando vocês repetirem muito vocabulário no mesmo parágrafo, eu vou fazer um círculo nas palavras. Então, eles já vão saber, a professora fez um círculo nas palavras. Então, quer dizer que eu preciso reduzir esse E. Eu preciso reduzir esse vocabulário aqui, essa palavra. Combinem com eles, assim, códigos que vocês... como se fosse uma legenda, sabe? Se eu risquei a palavra, coloquei a palavra em cima, é porque a palavra estava errada, enfim. Ponto de interrogação é porque houve falta de coerência, tá? Combinem com eles isso. E quando eles pegarem a redação, eles já vão entender o que eles precisam mudar. Às vezes eles vão precisar refazer um parágrafo, ou só uma palavra, enfim. Mas nós estamos aqui fazendo a reescrita para acrescentar na vida do aluno, tá? É um momento muito importante. E tem aluno que, mesmo assim, né, eles não vão entender essa importância agora, né? Para eles é assim, eu quero ganhar minha nota. Então, valorizem essa parte da reescrita. Mostrem para o aluno que o aluno, fazendo a reescrita, ele vai ter uma oportunidade de entender melhor, né? Tanto o gênero textual, às vezes uma palavra que ele pensava que fosse escrita de um jeito e é de outro, às vezes uma ideia, enfim, ele vai conseguir crescer com isso, tá? Então, ó, eu coloquei aqui uma referência teórica, que é o PCN, né? Ele mostra que é importante a correção, com esses cuidados, mostrando para o aluno que ele tem que crescer com as ideias dele. Então, para isso é permitido, né, a reescrita. E é muito importante esse momento, tá? Olha, no ensino médio, que eu faço lá o projeto Redação Nota 1000, nós fazíamos a reescrita, que eu fazia lá com o terceiro ano, uma redação por semana. E eles faziam a reescrita. E eles conseguiram entender que a reescrita é muito importante, tá? Então, valorizem a reescrita, gente. Passando. Aqui, tá. Bom, então, como eu falei para vocês, eu preparei um material, eu acho que o pessoal da Paulistana deve ter esse material, que são fichas de redação por gênero textual. Então, deixa eu tentar abrir aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Pessoal? Sim, Sim, Andréia, estamos vendo. Ótimo. Obrigada. Sim. Então, aqui, ó, ficha de redação por gênero textual. Então, ele tem a parte que ele vai produzir, e aqui nessa ficha de redação é o artigo de opinião. Aqui embaixo, eu já falei para o meu aluno sobre esses critérios. Eu já comentei com ele em sala. Lembra lá que eu falei, olha, passe para os alunos quais são os critérios que vocês vão exigir na produção. Eu já falei isso, eles já sabem sobre isso. Mas eu deixo aqui, então, todos os critérios que nós comentamos em sala de aula. O primeiro e primordial, que existe em todos, vai existir em todos, seria o domínio da norma padrão, né, da língua portuguesa. Aí aqui, atendimento ao gênero textual, né, o que eu comentei lá com eles, quais são as tipologias, como que funciona esse texto, o que precisa ter nesse texto. Então, aqui embaixo, eu vou ter os meus critérios. Então, os alunos vão saber
por que a professora me deu essa nota? Olha, eu não fui muito bem em coerência. Então, eu preciso explicar para o meu aluno o que é coerência, tá? Eu não fui muito bem, talvez, na argumentação, na defesa do artigo de opinião. Então, eu preciso, antes de passar um texto, uma produção textual, eu preciso explicar para ele o que eu vou querer dele. Eu quero que ele tenha domínio disso aqui, desses critérios aqui, tá? Então, ele vai... nós vamos corrigir, vai ficar muito mais claro para eles onde eles precisam melhorar e o que foi que você corrigiu. Porque às vezes o aluno pega a redação e fala, mas por que eu ganhei essa nota? Eu tirei 6, professora, mas eu mereci um 7, mas por que? Sabe? Então, deixar claro para o aluno, olha, tá vendo aqui? Você tirou 40 no domínio da norma padrão, porque você errou aqui, 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 você precisa melhorar isso, enfim. Já fica bem claro para ele, até para quando eles vierem argumentar, né? Que eles adoram argumentar. Carta argumentativa, então, ó, tem vários gêneros, tá? Carta do leitor. E aí, para cada gênero textual, os critérios avaliativos. Então, eu fiz esse material aqui, eu passei para a Elaine passar para vocês aí. E o pessoal da Paulistana, acredito que eles já tenham. A Rô está na capacitação? Oi, André, eu estou aqui matando a saudade. Estou por A aqui. Rô era a minha parceira aqui. Acho que eu estou falando, ela está se lembrando da... Claro, e com certeza trabalhando isso com o pessoal que chegou novo lá, e gente que já está também, que já conhece material. Ai, que legal. Aí a Rô me ajudava muito nesse processo aí, acompanhava os alunos, enfim. Então, gente, olha, é um material que vai ajudar vocês. Ó, tá vendo? Eu estou aqui para ajudar, tá, gente? Não estou aqui para passar mais nada para vocês. Eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas, já tem muita coisa. Mas vejam, vai facilitar a vida de vocês agora, tá? Eu estou passando agora texto jornalístico para o 7º ano. Olha, aqui eu já tenho a ficha. Só vou pedir para a minha coordenadora imprimir e passo para os alunos. E aí eu vou corrigir em cima desses critérios, tá? Então, temos vários aqui. E eu quero chegar nessa daqui. Ficha de leitura do livro paradidático. Bom, eu não sei se a Paulista Sul funciona da mesma forma que a paulistana. Vocês têm lá os livros paradidáticos? Sim, Andréia, mesmo legal. formato. Certo. Então, como eu disse no começo, né, os nossos alunos, eles têm muita dificuldade em entender que a leitura é importante, é gostosa, enfim. E nós precisamos sempre cativá-los. Mas eu percebi também, durante esses anos de aulas, né, que eu não dava o tempo para o meu aluno. Então, eu chegava e falava lá para o aluno, olha, tem esse livro aqui, tá? Vocês vão ter que ler esse livro no primeiro bimestre, enfim. E eu não dava o tempo para ele, para isso. Eu não dava essa opção. Então, eu ficava, assim, confiando que o aluno poderia ler em qualquer momento lá na casa dele, enfim. O que nós sabemos que não é verdade, nem todos os alunos liam, era uma pessoa que lia e passava a informação para os demais, né? Então, eles compartilhavam tudo, e hoje com o WhatsApp, enfim. E aí eu pensei, como eu posso fazer esses alunos, eu posso parar para trabalhar com os alunos, realmente, de fato, o livro paradidático. Porque é um momento, assim, muito importante, sabendo da nossa preocupação
que o aluno tem que ter esse acesso e nós precisamos oferecer a ele esse acesso. Não só entregar o livro na mão dele e confiar que ele leia. Às vezes, gente, chegava trabalho, né, do livro paradidático que a mãe, ele não fez. Nós sabíamos disso, nós, professores de língua portuguesa, eu falo para eles, gente, o professor de língua portuguesa, ele tem um dom de saber se foi o aluno que fez ou não. Então, não tenta enganar, né? Mas eles sempre vinham com trabalhos que a gente sabia que não ia atingir, não atingiu o aluno. Ele não acrescentou nada na vida dele, porque não foi ele que fez. Então, eu pensei, como eu posso fazer? E aí eu conversei com a coordenadora, com a orientadora, né, que é a Rô, e pedi essa permissão de que eu pudesse trabalhar com eles em sala, né, em sala de aula. E, gente, deu muito certo. Porque, assim, os alunos começaram a ler na sala de aula e eu ali acompanhando a leitura deles. Eles não estavam de aula vaga, tá? Eles não estavam fazendo atividade de outro professor, eles estavam lendo o livro paradidático. E aí eu dava um tempo até, olha, vocês vão ter que ler hoje os 3 capítulos. Então, eles usavam aquela aula, eles já sabiam, traziam os livros, salvo algumas exceções, né, Rô? Que aí a Rô ia lá, tentava salvar um aluno ou outro, emprestando o livro. Mas a gente sempre exigia a compra do livro logo. Só, olha, vamos começar a leitura em tal dia. E aí eles começaram a ler o livro. Eu até peguei algumas fotos aqui, gente. Vejam, então, esse projeto, né, da leitura dos livros paradidáticos, e eles começaram a ler os livros em sala. Todos lendo, e eu acompanhando, claro, eu circulando pela sala, qualquer dúvida que eles tinham, eu ia lá, tirava a dúvida deles com relação a sentidos, porque no ensino médio, principalmente, alguns livros foram muito difíceis para eles, né? No entendimento de vocabulário, mas, gente, foi um trabalho muito importante, que eles realmente se empenharam, leram, fizeram resumo e puderam entender. Então, o que eu fazia? Ele marcava uma vez por semana uma aula de produção textual, era para a leitura do livro paradidático. E aí, eu entregava para eles essa ficha. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir por aqui. Eu entregava para eles a ficha e eles faziam o resumo dos capítulos que eles leram. Aqui. Eles faziam o resumo, colocavam a data, os personagens até o momento. Às vezes, os livros não tinham personagens, né? Era um livro sem personagens, então eu falava, então não coloca nada ali. Os capítulos que eles leram e as principais informações daquele dia. Eu recolhia a ficha e na aula da semana seguinte eu entregava de novo a ficha. E eles iam ler, terminar de ler, né, o livro. Enfim, depois que eu fiz isso, tá? Por que eu não deixava levar para casa? Porque eu não sabia se eles iam ler em casa, né? E aí ia dar na mesma. Então, eu queria ver a produção em sala de aula. Às vezes, quando o livro era muito extenso, eu até falava para eles, se vocês quiserem ler o resto em casa, trazer o resumo para cá e passar a limpo, ok. Mas eu nunca deixei a folha, a ficha ir para casa, tá? Para que eu tivesse esse acesso. Então, eles vinham, preenchiam tudo. Depois de feita a leitura, preenchido a ficha, que eu dava nota também nessa ficha,
aí sim eu ia pensar eu ia seguir o meu planejamento, claro, e falar sobre projetos em cima do livro paradidático, tá? Mas não fazia isso sem que eles fizessem a leitura. Porque, gente, não dá certo falar assim, toma, o livro está aqui, você se responsabiliza, você lê em casa, você tem um mês para ler. Às vezes nem são eles que leem, tá? Às vezes é o coleguinha e passa toda a informação via WhatsApp. Então, foi uma forma que eu achei, uma estratégia que eu achei e deu super certo, tá? E eu trouxe também essa ficha para vocês. De novo, eu errei o caminho. Eu trouxe também essa ficha para vocês, se vocês quiserem usufruir. É um trabalho que deu certo, tá, gente? Também está nessa apostila aí que eu passei para Elaine. E o pessoal da Paulistana já tem aí. Bom, então esse é um projeto. E, gente, projeto é o que dá mais certo, né? Que entra naquela questão também de compartilhar ideias, informações, de estar junto ali com o colega, entender a visão dele, falar a visão que ele tem, né? Então, quando ele tenta ensinar, ele aprende mais, né? A gente sabe disso. Então, pessoal, aí eu tenho um outro projeto que eu trouxe a partir do 7º ano, tá? Que eu fiquei sabendo aí que mudou, né, a apostila do 7º ano, o livro do 7º ano, e que já entra aí algumas coisas de jornal, de notícias, enfim, então vai servir também para o 7º ano. Esse daqui, inclusive, a Rô, que eu tava pensando, gente, o que eu faço para esses alunos? Porque, pessoal, vocês que dão aula também para o ensino médio, vocês sabem do que eu estou falando. Quando o aluno chega no 1º ano do ensino médio, eles chegam vazios de argumentos. Nem precisa chegar no 1º ano, não. No 9º ano, quando nós vamos começar a trabalhar dissertação argumentativa, eles chegam vazios. E nós precisamos trabalhar dissertação argumentativa, mas não tem como acrescentar nada, eles não têm o conteúdo. Então, fica muito difícil para o professor trabalhar com o aluno sem a dissertação argumentativa, com o aluno vazio, sabe? O aluno trabalhando o mais do mesmo, as informações muito vazias, básicas. Então, eu fiquei pensando, o que eu faço para mudar isso? Aí a Rô falou, olha, por que você não trabalha com notícias, né? Uma notícia por semana, enfim. E aí eu achei interessante a ideia e adotei. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse projeto que deu muito certo. Eu percebi a evolução dos alunos, tá? Então, vai acrescentar muito. Alguém quer falar? Não, é só som ligado. Tá, esse vai acrescentar bastante, gente. E claro, eu não quero trazer mais um trabalho para vocês, quero ajudar. Por isso, eu também já me antecipei aqui e já fiz a ficha de notícias aqui para vocês. É só trabalhar com os alunos, gente. Então, aqui, é um caderno de notícias e reportagens. Aí, cada aluno vai ser responsável pelo seu. Tá? Coloca aqui o nome e tal. E aí, eu coloco aqui a ficha de carimbos, de reescritas. Ou a gente pode até falar ficha de carimbos do trabalho que eles fizeram. Eu vou explicar. Assinatura do professor, assinatura do aluno. Tá. Aqui começa o trabalho. Primeiro, o aluno vai pesquisar a reportagem. Uma reportagem é uma notícia, enfim, que o professor vai pontuar para ele. Olha, vocês vão procurar reportagem ou notícia no caderno de política.
não deixe aberto, gente, porque senão vão trazer fofocas de novelas, enfim. Então, ou BBB, enfim, né, essas coisas. Então, limitem mesmo, coloquem lá, olha, eu quero as notícias, eu quero que vocês tragam aí reportagens sobre política, sobre economia, enfim, vocês que vão pontuar para os alunos. E aí eles vão colar a reportagem aí. Eles não só vão colar a reportagem, como eles também vão fazer um resumo da reportagem. Tá? Aí aqui há um espaço para que eles façam um resumo. Então, ó, eu estou trabalhando um gênero textual aí, mas antes de pedir isso para o aluno, eu preciso, então, reforçar ou ensinar o resumo. Tá? Então, alguns já têm essa opção, né, do gênero textual, outros eu preciso ensinar o resumo, que é um resumo, né? Quais as tipologias, enfim. Então, resumo da reportagem, a opinião dele. Então, aqui eu já entro também um pouco no artigo de opinião. E as anotações sobre a reportagem. Mas antes aqui, ó, esse daqui... Opa, desculpe-me. Resumo da reportagem e sua opinião, o aluno vai ter que fazer. Tá? Agora... Depois disso, o professor, isso quinzenal, tá, gente? Depois disso, o professor vai escolher um aluno e falar, olha, fulano, você vai explicar sobre a sua reportagem, a reportagem que você pesquisou. Então, ó, o aluno precisa ler de fato a reportagem, não é só, vou recortar essa aqui porque a foto está bonita. Eu preciso realmente ler, porque eu vou falar sobre ela. Então, escolha uma reportagem e peça para que o aluno fale sobre ela. Além disso, depois que o aluno apresentou toda a reportagem, olha, fala sobre isso, enfim, quais são as consequências, como terminou, não terminou, vocês vão abrir o espaço para o aluno para o debate sobre aquele tema. Então, vamos debater sobre isso. O que vocês acharam? Vocês acham correto? Enfim, abram para o debate. Depois, olha, já estamos trabalhando a oralidade, né? Compartilhando informações. Depois disso, eles vão colocar aqui anotações sobre a reportagem debatida na aula. Então, quais foram os principais tópicos do debate, o que houve ali no debate. Pronto, aí coloco a data do debate e o carimbo do professor, ou o visto do professor. E próxima reportagem, daqui a 15 dias, faremos isso novamente. Tá? Então, é um projeto aí também que vocês vão perceber como vai acrescentar na vida dessa criança. Tá? Gente, eu fiz isso porque, realmente, quando eles chegam no 9º ano, eles chegam vazios. Eles não conseguem argumentar. Eles não conseguiam argumentar, né? Depois disso, eles começaram a entender melhor, eles começaram a entender o que estava acontecendo, o que eles poderiam usar na sua dissertação argumentativa. Eu vi textos muito melhores do que aqueles que eles começaram lá vagos, né, vazios, sem informação. Eles às vezes nem sabiam de nada, tá? Entrava naquele analfabetismo de conteúdo e político, tá? Eles não sabiam nada, só sabiam dos seus direitos, né? Na escola. Bom, então esse é um projeto que pode ser usado a partir do 7º ano, porque no 7º ano o conteúdo já entra, né? Notícias, reportagens, enfim. E esse material eu já entreguei para a Elaine, vocês terão esse material aí. E o pessoal da Paulistana eu posso passar para a Val, porque esse material não tinha ainda. No 6º ano, eu pensei, porque assim, o 6º ano nós temos um problema, né? Problema não, né? Nós temos que começar mesmo
desde lá ensinar parágrafo. Às vezes eles, olha, isso aí até no ensino médio que eu ficava assim impressionada. Gente, eles não sabem dividir a sílaba para passar para outra linha. Aí eu ficava assim, terceiro ano do ensino médio, lembra lá da professora que explicava para vocês dividir sílabas? É agora que vocês usam. Mas eles não sabiam dividir a sílaba. Então, aqui no sexto ano, nós temos que começar assim, desde o, né? Olha, o que é parágrafo? Vamos fazer o primeiro parágrafo, vamos entender o que eu preciso daqui, quais as informações que eu tenho que ter dentro desse parágrafo, enfim. Olha, uma sugestão que eu cheguei a fazer, tá? Em Sorocaba, Tatuí, eu fiz o projeto do livro, eu comecei desde o sexto ano, e nós fizemos, eu pegava os gêneros textuais que nós estudávamos, escolhia um texto que se destacou ali naquele gênero e colocava para o livro. Só que assim, eu corrigia o texto do aluno e apresentava para a sala. E aí a sala ia ter uma aula ali para a gente ver o que poderia melhorar nesse texto. O que vocês acharam do texto? Ah, olha, achei interessante esse parágrafo, né? Olha o personagem, como ele montou o personagem. Enfim, nós trabalhávamos o texto do aluno, melhorávamos, se fosse preciso, e eu já entregava para o aluno digitar e passar para mim em Word. Aí nós procuramos uma gráfica e ela imprimiu, fez todo o processo lá para a gente. Foi algo um pouco amador, né, que nós não fizemos em editoras. Mas, gente, ficou maravilhoso. Eles conseguiram entender, né, a questão do parágrafo, a questão do personagem, enfim. E nós fizemos uma tarde de autógrafos, tá, na escola. E foi muito enriquecedor para os alunos. Aqui eu coloquei também, de repente vocês podem, tem a gráfica, né, a editora de vocês. Vocês podem passar qual é o processo da construção de um livro, né? O pessoal da Paulistana já trabalha com a problematização, né? Nós temos que problematizar primeiro, para depois passar o conteúdo e tudo mais. Então, o que seria isso? Você chamar a atenção do aluno, falar assim, olha, isso daqui, que interessante. Aí o aluno nós conseguimos fisgar aquele aluno para aquilo que a gente quer falar. Olha, que interessante, nossa, que legal essa letra de música, enfim. Aí a gente vai e entra na técnica, no conteúdo. Então, isso é problematizar primeiro, né? Então, de repente, para problematizar um projeto desse de livro, nós podemos começar com um vídeo mostrando a livraria, a gráfica, a editora, como que faz um livro, olha o processo, nossa, vários processos, enfim, para depois entrar no projeto do livro, que vai um ano aí, né? Todos precisam ter o seu texto no livro. Também é uma ideia aí, né, para vocês. Bom, então, gente, assim, para já ir finalizando, tá? Projetos. Dentro da nossa oficina, nós conseguimos fazer vários projetos em produção textual, porque é uma disciplina que permite isso, né? Não é uma disciplina fechada, né? Nós temos uma abrangência muito grande em produção textual. Nós podemos deixar essa aula que os alunos já chegam falando, é chata, e uma aula muito interessante para eles. Então, trabalhar com projetos nessas oficinas vão fazer com que o aluno se interesse muito mais pelo conteúdo, pela habilidade, para trabalhar a habilidade, né, competência. E outra, vocês também podem trabalhar com outros professores, né? Não precisa ficar engessado, trabalhando só você. E eu fiz isso, esse aqui foi o projeto O Aprendiz, foi no ensino médio.
mas eles se empenharam tanto nesse projeto, foi muito interessante, porque houve a questão, né, de que eu quero ganhar, enfim, mas eles se empenharam muito e conseguiram aprender muito com isso. E eu trabalhei com a professora de espanhol, também MasterChef. No MasterChef eu trabalhei os textos injuntivos e modo imperativo. Então, eu trabalhei gramática também. E a professora de espanhol estava também trabalhando com jornal, na parte de espanhol, e aí eu juntei a matéria, né? E aí eu chamei um chefe mesmo, e ele foi até o colégio e fez a Rô e a Estela foram júris também, e esse chefe. Então, ele levou um fogãozinho, eles fizeram todo um trabalho, e trabalhando receita, texto injuntivo, modo imperativo, que eles ressaltaram isso. Então, foi um trabalho muito legal, eles adoraram, tá? Aí, algumas fotos aí desse trabalho. E no ano que eu trabalhei o júri. Gente, esse trabalho de júri, o pessoal da Paulistana, que eu conheço aqui, os meus colegas de trabalho, eles já faziam esse júri. Foi um trabalho muito legal, muito bom para os alunos, principalmente para a questão da argumentação. E nós conseguíamos ver assim casos, né? Casos que eu criava, que estavam perdidos, assim, que a defesa poderia muito bem ganhar esse caso, mas a acusação teve argumentos muito sólidos, muito melhores. Então, tudo vai depender da argumentação do aluno, tá? Aí nós fazíamos um júri com, olha, vestes, eles levavam muito a sério, tá? Então, projetos, gente, também ajuda bastante, e o aluno, ele se envolve muito mais quando tem um projeto, né? Vocês conseguem perceber isso. Até nós aqui, né, adultos, quando tem, por exemplo, seminários que a gente precisou apresentar em faculdades, enfim, a gente conseguiu absorver muito mais o conteúdo, né, do que fazer uma prova, por exemplo. Então, pensem assim em deixar essa aula muito mais gostosa, enfim. E tem um projeto muito maior que nós fizemos na escola, né, que a Rô e a Estela ficaram loucas lá com a gente, mas nos apoiaram o tempo todo, que foi um projeto que nós tentamos fazer o livro, mas algumas coisas a gente não chegou no final, né? Nós levamos os alunos a instituições. O Fundamental 2 foi para uma instituição de crianças, adolescentes e adultos com pessoas deficientes, né, que hoje acho que mudou o termo, né, não é necessidades especiais mais, e foi no Pequeno Cotolembe, em Cotia, e aí eles visitaram lá, trabalharam oficinas dentro ali do ambiente, eles trabalharam oficinas com os internos e fizeram interação. Depois eles foram para a sala de aula e trabalharam a produção textual, que eu pedia, cada oficina tinha um gênero textual diferente, tá? Aí foram as 3 professoras de língua portuguesa que tinha na escola, né, que nós fizemos esse projeto juntas, que era a professora Flávia, a Rossi e eu. E aí nós fizemos, então, desde o 6º ano. E aí a professora Flávia trabalhava com os gêneros que ela estava trabalhando no 6º ano, e com o tema das instituições, das visitas que eles fizeram. Só que antes disso, eles também fizeram arrecadações, né? Eles fizeram planejamento das oficinas, eles se organizaram ali. Foi um trabalho muito bonito, gente, muito gratificante. E esse aqui do Fundamental. E o ensino médio visitou casas de repouso. Também fizeram oficinas, também trabalharam o gênero textual. E, gente, foram textos maravilhosos,
que eles fizeram, sabe? Foram textos que eles até falaram para mim, professora, a gente conseguiu sentir o texto, porque nós fomos muito bem acolhidos ali, né? Enfim, eles gostaram muito desse projeto. Fizemos 2 ou 3 anos, eu não me lembro. Depois eu saí, a professora Rossi saiu, aí ficou só a professora Flávia. Bom, gente, essa é a minha oficina, minha capacitação. Espero ter ajudado vocês. Vou entregar esses materiais todos para a Elaine e para a Val, vou entregar alguns que não tem ainda. E eu desejo assim sucesso para vocês na oficina. Entendo que a oficina de produção textual é uma oficina assim muito rica, tá? Nós temos muito que acrescentar nessa disciplina. E nós temos uma missão muito grande, tá? Porque nós estamos lidando com uma sociedade que não gosta de ler, né? Mas nós estamos ali para reverter isso, e vai ser um grande desafio, né? Mas nós não vamos desistir. Então, gente, sucesso. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Eu vou deixar meu contato aí, ou a Val e a Elaine podem passar meu contato para vocês. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Andréia, já compartilhamos o material com as associações que estão assistindo. Eu acho que só faltou aquele do livro do 6º ano, que acho que esse você não me encaminhou. Livro. Aquele Tá. projetinho do livro, tá? Tá. Ai, Sol, assim, saudade, Sol. E aí, assim, eu só gostaria de reproduzir aqui alguns comentários. Tem uma pergunta e tem uma contribuição aqui. Aliás, 2 perguntas. Eu vou ler primeiro do professor Manuel, ele dividiu em uma contribuição e depois fez uma pergunta. Diz assim, olha, que ele costuma imprimir as 5 colunas de correção do Enem, dar aos alunos e depois utilizar quando cobra as redações argumentativas. Tá. Então, e aí... qual é o nome do professor? Desculpe-me. Manuel. Manuel, ele estará amanhã? Na capacitação de amanhã? Eu não sei se ele continua aqui conosco. Professor, então, espera aí. Ele respondeu, sim. Respondeu? Tá. Então, e aí ele complementa dizendo assim, que ele tenta mostrar o que a elas, o mesmo critério adotado pela banca examinadora. Mas aí ele prossegue dizendo assim, mas quando eu corrijo, eu sou um pouco mais criterioso que os colegas do Enem. E assim trabalho em gramática... Só um pouquinho aqui. E assim trabalha em gramática os pontos mais vulneráveis. Esse método, você acha... Aí vem a pergunta dele, tá? Uhum. Esse método, você acha bacana ou deveria ser aperfeiçoado? Não, eu acredito que, assim, como eu vou falar amanhã sobre isso, porque amanhã eu vou falar do ensino médio, e aí eu vou seguir a apostila que a paulistana adotou, né? Mas eu acho que, realmente, nós precisamos ser mais rigorosos na correção, sim, porque no Enem eles não vão ter essa oportunidade, né? Enfim, então, nós precisamos ser mais rigorosos, mas nós também precisamos pensar, por exemplo, na reescrita, você aliviar essa correção rigorosa na reescrita, tá? Porque aí nós também estamos lidando com adolescentes que estão na escola, enfim, e nós precisamos também ser maleáveis. Só que precisamos mostrar para eles que o Enem é coisa séria. Então, no nono ano, a gente pode trabalhar isso, assim, na reescrita aumenta a nota, aí sim. Mas sejamos rigorosos, sim, porque no Enem ninguém vai passar a mão na cabeça, né? Mas na reescrita, que nós possamos trabalhar uma nota melhor na reescrita, porque
senão nós prejudicamos muito o aluno, né? E eles também vão se sentir desmotivados se a nota for muito baixa, tá? A gente tem que pensar em tudo isso na hora da correção. Esse momento é o momento que a gente pode realizar essas intervenções, né? Para que o aluno, lá no momento do Enem ou de qualquer vestibular, ele consiga construir isso com mais confiança, né? É porque, como disse o professor Cláudio, né? Que ele falou, olha, nós estamos numa geração muito sensível, né? E por isso que nós precisamos realmente tomar cuidado na hora da correção, para não desmotivar esse aluno, né? Aí o aluno não quer mais saber, ele desiste. Então, nós precisamos chamar a atenção do aluno. Olha, você escreveu muito bem nesta parte, mas você precisa melhorar aqui. Como nós podemos fazer para melhorar essa parte em você? Tá? Nós precisamos chamar o aluno para a gente, para que eles não tenham, assim, desistam da matéria, né? Desistam e falam, eu vou investir em outra coisa. Verdade. A professora Karina, ela dá uma contribuição aqui interessante. Ela diz assim, olha, olá, professora, boa noite. Tem alguns anos que eu já tenho um carimbo bem grande com alguns critérios que eu coloquei para o meu aluno, o que ele precisa melhorar. Quando realizo a correção na folha do almanaque de textos ou no caderno, antes da reescrita, eu carimbo essa folha e marco o que ele precisa melhorar, até mesmo durante a correção em duplas, para que as duplas usem esse campo do carimbo. O ano passado não foi possível por causa da situação que nós vivemos, né? Mas esse carimbo ajudou muito. Vi que era mais fácil até mesmo para os alunos realizarem essa reescrita. É verdade, né? Porque ele tem ali um parâmetro, né? O critério, né? Legal. É praticamente a mesma coisa que a ficha de redação, mas é o carimbo. Interessante. Isso. A Sara faz uma pergunta aqui, para você e para toda a galera. Quem quiser colaborar nesse momento, acho que é interessante. Será que teria alguma orientação sobre as correções das produções textuais nesse período da pandemia? Nunca consigo dar um feedback que gostaria por conta dos alunos que ficam apenas no online. E o Manuel, ele reafirma que ele também lida com esse problema. Aqui, ó. Meu projeto. Seu trabalho desse ano. Fala oi. Então, até a Cláudia, né, a professora Cláudia, ela me perguntou isso. Ela falou que no CPB CPB Redações, que seria muito mais interessante realizar o trabalho lá na CPB Redações, né? Só que o problema é que o Enem ainda exige tanto aquela prova digital, o aluno precisou escrever a redação. Então, é interessante fazer isso escrito. Mas eu acho que a pergunta foi outra, né? Sobre como dar o feedback, né? Algum recurso que ela consiga dar o feedback nesse contexto que estamos vivendo aí do online. Será que... No CPB. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Sol, tudo bem? Saudade de você. Saudade. No CPB, o que eu tenho feito, porque está tudo online, até mesmo os alunos que estão indo presencial, os meus estão fazendo no tablet lá na escola, né? Porque há esse recurso. O que eu tenho feito, além dos critérios, lá né, de 0 a 200, embaixo tem as observações. Então, eu coloco as observações ali, como a Andréia falou. Olha, esse parágrafo está bom, mas você poderia colocar mais, pode colocar mais dados, estatística, trabalhar melhor a argumentação. Então, tem um espaço embaixo onde você dá o feedback para o aluno. Lá no CPB Redações, né, Solange? No CPB Provas. Tem como grifar, né, Solange? Você que está... E tem também como você grifar embaixo. Exato. Você pode... você tem escrever a observação nesse campo, tem como você selecionar e escrever a observação, né? Eu, particularmente, gosto de aplicar a redação no CPB Provas, porque você tem como dar esse feedback, como o aluno olhar, ver como ele foi avaliado.
Pro Andréia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Saudade. Saudade. Um outro recurso que eu vejo também, que eu acho muito viável, além do CPB Prova, nós trabalharmos lançando essa, mesmo com o meu aluno online, meu aluno presencial, lançando uma redação em que eu corrija com ele ali na sala de aula, e ele vai pontuando aonde estão os erros, e depois trabalho a parte lá no CPB. Ele já vai ter uma noção mais óbvia do que deve ser feito. Eu pego uma redação e corrijo com eles, aqui, com os meus alunos, tá? Uma redação à parte, uma redação nota 1000, depois uma redação com uma nota menor, e venho pontuando com eles na sala de aula, tanto online quanto presencial, aí depois partimos lá para o CPB Redação. Legal. Sério, tá? Ótima ideia. Porque o que eu vou falar, na verdade, assim, a minha preocupação em trabalhar só no CPB Redações é porque nós estamos num momento muito diferente, né? Difícil, Mas, assim, é que o Enem, ele apresentou para a gente a opção da prova digital, mas a redação foi escrita. Então, o aluno precisa ter saber, né, assim, o número de linhas, a adequação da letra, enfim, espaço. E aí, se ele ficar habituado só em digitar, ele não vai ter esse costume, né? Até no tempo da escrita. Então, ele precisa treinar a escrita. Andréia. Isso para o Enem, né? André, então, pensando nisso, uma coisa que eu fiz, né? Sei que exige um pouco mais de tempo, é exigir que eles fizessem escrita no caderno primeiro e me enviassem pelo iClass para eu ver se ele... Aí, depois, no outro dia, sim, ele passar para o CPB Provas. Dá um pouquinho de trabalho, dá bastante. Sim. Mas dá para postar pelo CPB também, a parte escrita. Ele pode fotografar e enviar a parte escrita. Sim, o caderno, mas dá também. Então, essa também... Eu fiquei um tempo substituindo uma professora, né? E eu tive acesso a essa parte, que o aluno digitaliza ou tira foto, alguma coisa assim. Caderno. Só que aí nós precisamos tomar cuidado, eu não sei como está funcionando agora, tá? Mas para a questão de não conseguir ampliar a imagem, a gente não conseguir enxergar direito. Então, dependendo da resolução, né? É ruim. Por isso que eu peço para ele enviar primeiro para o ICLES, aí no ICLES eu dou ali, falo para ele como é que está mais ou menos, depois ele digitar. Porque pelo caderno fica difícil da gente corrigir adequadamente. Às vezes o aluno tira uma foto com uma imagem muito ruim, a gente não consegue. Mas é uma boa, essa proposta é melhor. Não fazer a reescrita manuscrita, mas a escrita mesmo. Porque aí ele tem noção de tempo. Quanto tempo ele gasta para fazer a redação? Andréia, o CPB já fez uma alteração para agilizar um pouquinho, mas a correção ainda continua lenta, ele às vezes demora muito até gerar a próxima correção. Talvez, no meu caso, esse é o principal empecilho. É um retorno muito bom, porque o feedback para o aluno dá um show, porque ele vê todas as competências ali analisadas. No entanto, a agilidade na correção às vezes fica comprometida, porque são muitos pontos a serem clicados ali, e se eles pudessem colocar numa aba só, e a gente clicar de uma vez, até porque senão ele gera, cada habilidade ele vai gerando num tempo, né? Aí você tem 100 relações para corrigir, aí a correção não flui. Nossa, eu não tenho acesso, mas quando eu tinha, não era tão difícil, não sei. Eu acho que é porque eles estão usando muito agora, né? Não sei se sobrecarrega o sistema. Talvez. Mas é uma opção boa, sim, a ferramenta da CPB Redações, mas nós precisamos tomar cuidado porque o aluno não pode só digitar, ele precisa ter esse acesso de escrita. E aí, eu também, quando eu trabalhava aí, o pessoal que administra essa ferramenta é um pessoal também que é muito, assim, eles ouvem a gente, né? Eles querem ouvir. Até a Rô passava algumas informações para eles. De repente, vocês passarem esses problemas, eles podem
arrumar e deixar uma coisa muito mais dinâmica, mais fácil para o professor, né? Eles têm eles querem ouvir vocês, né? Então, de repente, falar com a coordenação, falar, olha, estou sentindo falta disso. Deixar uma ferramenta muito melhor para o professor e para o aluno, claro. Mas eu gostava do CPB provas, redações, eu usava bastante. Mais alguma pergunta? Ok, tem duas contribuições aqui para nós finalizarmos. Uma é da professora Juliana, que ela diz que ela usa o Canva for Education para produção, por exemplo, de histórias em quadrinhos, e falou que é bem legal. Ah, legal. Recurso interativo. E a professora Flávia, ela fez uma colocação aqui também que eu acho que soma aos comentários que você já fez da correção em pares e tudo mais, que ela diz que pede para os alunos, antes de fazer a revisão do texto, fazer uma autoavaliação. E nessa autoavaliação, que eles sejam honestos para ver se realmente fizeram tudo o que foi solicitado e realmente dariam um 10 para o texto, né? Então, ele mesmo avalia os critérios, né? Se foram contemplados ali na produção de texto. Caminho bacana também. Ah, legal. Legal, Flávia. E isso entra também na competência. Numa das 10 competências, eles pedem a autoavaliação. Muito interessante. O 9º ano, a professora Tatiana falou que o 9º ano, por exemplo, cada aula, em uma aula ela faz uma leitura das redações online com eles mesmos, porque eles gostam de participar, e ela vai fazendo algumas intervenções, tá? Ah, legal. E eu acho que é só muitos agradecimentos, né? Obrigada que você abriu a reunião, eles estão terminando agora. Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de rever vocês, a Sol, a Dulce, a gente trabalhou um pouco juntas aqui. Legal. Ai, foram momentos especiais que eu tive com vocês e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui comigo e por me ouvirem aqui. Eu quero ajudar no que eu preciso e contem comigo. Muito bom. Andréia, a gente está muito feliz, né, de ter você aqui, da sua participação. Acho que foi muito bom, né? Uma oficina muito proveitosa, que eu sempre vejo assim, o que vale é o que você traz e a interação do grupo, né? Um vai dando ideia para o outro, coisas que às vezes eu acho que não dá para fazer, alguém já fez, a gente vai fazendo novas descobertas, vendo novas possibilidades também, né? E até de aliviar um pouquinho o trabalho e ter mais resultado com os nossos alunos. Então, esse é o objetivo realmente da oficina, né? Às vezes a gente pensa assim, mas isso eu já fazia, mas de repente a gente vai fazer de uma maneira diferente aquilo que já era feito, e nós vamos obter mais resultados. Então, esse é o objetivo, e a gente agradece muito você, Andréia, pela prática que você já tem em sala de aula, por compartilhar nessa prática conosco. Esses materiais, eles todos já estão disponíveis, cada um na sua associação, né, que pertence, a gente já disponibilizou. Amanhã a gente vai dar continuidade aí focado para o ensino médio para o material, mas todos estão convidados a participar. Eu acho que a gente sempre ganha nesse momento, né, mais conhecimento. E no momento em que nós estamos vivendo, professores, quanto mais nós conseguimos a participação dos nossos alunos, né, esse momento mais de interação entre os professores que estão distantes dos alunos, acho que melhores serão os resultados. Eu entendi a colocação da Andréia, a escrita é importante, entendo a colocação do professor que o CPB Provas hoje ele traz alguma facilidade, e a gente vai, então, tentar o equilíbrio, né? Em algum momento a gente vai utilizar o CPB Provas ali para as redações, né? Em algum momento a gente vai pedir mais a parte da escrita com os alunos. Achei interessante também a professora que escolhe uma produção e trabalha a correção daquela produção, né? E depois trabalha com os demais. Então, são várias possibilidades e a gente deve manter o equilíbrio aí
nem muito para cá, nem muito para cá, tentar manter o equilíbrio para atender aí todos os nossos alunos, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Andréia. Obrigada, gente. O sono. Seu microfone fechou, Val. Val, o som. Tudo que eu falei, vocês não ouviram? Não, Ouvimos. muito obrigada. Tá. Obrigada, professores queridos, né, pela participação, professora Andréia, Elaine, Sueli, e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aqui para mais um encontro. Vamos orar, então, para nós encerrarmos? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esses momentos que nós passamos de aprendizagem com a professora Andréia. Obrigado por ela compartilhar aquilo que ela já conhece, aquilo que ela já executou em sala de aula, que cada professor possa assimilar, possa desenvolver esse trabalho da melhor forma com os nossos alunos e assim nós possamos prepará-los melhor para os desafios que eles ainda irão encontrar nesse mundo. E seja com cada um de nós, nos dando uma noite de paz, uma noite de descanso e que possamos retornar amanhã para um novo encontro. Nós te pedimos tudo e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Saudades. Prazer em vê-la, Andréia. Prazer foi meu. Tchau, tchau, gente. Beijo.